Eu sou o professor Carlos Pisolato, diretor do campus Itatiba, e serei o mestre de cerimônias desta noite. E é uma grande satisfação recebê-los no campus Itatiba para este grande evento institucional que ocorre todos os anos há mais de 20 anos, tradicionalmente no mês de maio, e que está pautado no tripé que nos fundamenta enquanto instituição universitária: ensino, pesquisa e extensão. O tema Biomas e Ciência, um tour pela vida, foi inspirado no tema da campanha da Fraternidade de 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, que teve como lema cultivar e guardar a criação. E também inspirado no Ano Internacional da ONU, que para este ano de 2017 apresenta o tema Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. O tema de nosso evento tem como proposta estimular a melhor compreensão entre os povos em todos os lugares, abordar a importância dos diferentes biomas brasileiros e a relação com a vida, desafiando a ciência em defendê-los. O encontro tem como objetivo identificar talentos, estimular a produção acadêmica e científica dos estudantes, além de propiciar um cenário de troca de experiências. O evento representa um estímulo ao engajamento dos estudantes de graduação no processo de investigação científica e de extensão, o que contribui para a formação de profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de trabalho e, claro, muito importante, para a transformação da sociedade. Em nome do campus Itatiba, eu quero manifestar nossa imensa satisfação e alegria em hospedar esse grande evento institucional. Dado o tema do evento e toda a discussão que ele enseja, destacando dois aspectos, que é a força do natural e a intervenção do homem no ambiente, eu não posso me omitir de lembrar todos os presentes que há exatos 14 meses, nós tivemos, que foi em março de 2016, sentimos aqui na cidade de Itatiba, no campus Itatiba, também nesse espaço, a força dessa natureza e as décadas e décadas de intervenção humana no ambiente. Fomos atingidos pela enchente que castigou a cidade de Itatiba. Muitos devem se lembrar, ficamos com mais de 1 metro de água neste salão nobre e com mais de 1,5 metro de água nas dependências do prédio 1. Isso sem falar todos os exemplares do acervo da biblioteca que nós perdemos, em torno de 30 mil. Enfim, por conta dessa tragédia, fomos obrigados a transferir o encontro de iniciação científica de 2016, que ocorreria em Itatiba, e que de última hora foi transferido para Bragança Paulista. Felizmente, 14 meses depois, 1 ano e 2 meses depois, estamos aqui hoje celebrando, realizando a abertura do evento, com atividades que ocorreram o dia todo neste campus, hoje, que terão continuidade amanhã, também manhã, tarde e noite, ou seja, o dia todo. Nessa manhã tivemos a bênção do prédio novo, que foi feita pelo Frei Vitório, prédio que está abrigando a mostra de trabalhos, os banners, e que em breve abrigará a nova biblioteca, além de novas salas de aula. Então, para a gente é um motivo de alegria estar aqui hoje e de muita celebração. Em nome do campus Itatiba, eu quero agradecer a mantenedora da Universidade de São Francisco pela disponibilização, pela rápida disponibilização dos recursos financeiros que permitiu a construção desse novo prédio e a realização de várias outras melhorias na infraestrutura do campus, inclusive deste espaço, que, como eu disse, também havia sido atingido, alagado, enfim.
Então, a mantenedora, muito obrigado. E para celebrar este importante evento, nós convidamos o coral da USF, sob a regência da professora Jussiara Barbosa, e eu pediria agora que nos brindasse com mais 3 músicas antes da gente partir para a abertura do evento. Muito obrigado. Fazer o mundo inteiro feliz.
transformar. E a força da paz se faz em todo lugar. Venha, haja, é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Venha, haja, é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Tudo que fazemos juntos tem muito mais força, vai acontecer. Pense no meio ambiente, naquilo que a gente pode fazer. Defenda nossas florestas, os rios, os mares, os animais. Diga pra quem quer que seja, eu tenho coragem, nós vamos vencer. É tempo de mudança, é dia de esperança. É tempo de mudança, é dia de esperança. Muito obrigado, então, ao coral da USF, professora regida aí pela professora Jussiara Barbosa. Muitíssimo obrigado pela belíssima apresentação. Passo agora a nomear as autoridades convidadas para compor a mesa de abertura deste evento. Então, convido o magnífico reitor da Universidade de São Francisco, professor Joel Alves de Souza Júnior. Vou saudá-lo. O excelentíssimo senhor Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, prefeito do município de Itatiba. O excelentíssimo Frei Tiago Alexandre Hayakawa, representando a Casa Nossa Senhora da Paz. E coordenador do Núcleo de Extensão Universitária. O excelentíssimo Frei Vitório Mazuco Filho, representando a Casa Nossa Senhora da Paz, mantenedora da USF e coordenador do Núcleo de Pastoral Universitária. O excelentíssimo professor Jorge Ciarcos, administrador-geral da Casa de Nossa Senhora da Paz, Ação Social Franciscana, mantenedora da USF. Excelentíssima professora Yara Andréia Álvares Fernandes, pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão e também coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação Estrito Sensu da USF. O excelentíssimo professor Adriel de Moura Cabral, pró-reitor de Administração e Planejamento da USF. O excelentíssimo professor Anderson Wilker Sanfins, secretário de Educação do município de Itatiba. E a excelentíssima professora Yara Lúcia Tescarolo, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Acadêmica da USF e organizadora deste evento. Peço a todos que fiquem em pé, voltados ao pavilhão para ouvir o hino nacional.
Antes de continuar, gostaria de registrar e agradecer a presença das seguintes pessoas: Frei Nilo Agostini, diretor-secretário da mantenedora e professor pesquisador do programa Distrito Sense em Educação da USF. Professor Fernando César Gentili, diretor do campus Campinas, da USF. Professora Márcia Aparecida Antônio, diretora do campus Bragança Paulista, da USF. Também todos os coordenadores de núcleos, os coordenadores de cursos de graduação, de pós-graduação, bem como professores, alunos, colaboradores do corpo técnico administrativo, que muito tem nos ajudado também, e membros da comunidade aqui presentes, e demais convidados. Agradecemos ainda a presença dos pesquisadores do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que aceitaram o nosso convite para as avaliações dos trabalhos do PIBIC e do PIBIT. Alguns estão aqui presentes, eu vou nomear os avaliadores. Professora doutora Carmen Silvia Passos Lima, da Unicamp, está aqui presente. Professor doutor João Ernesto de Carvalho, da Unicamp, também presente. A professora doutora Eveli Boruchovich, da Unicamp, que virá amanhã, né? Acho que não está presente. Professor doutor Oscar Salviano Silva Filho, do Centro de Tecnologia e Inovação Renato Archer, CTI, que acho que não está presente. Então, agradecemos a vocês por estarem aqui conosco. Para fazer a abertura oficial deste evento, convido a fazer uso da palavra o magnífico reitor da Universidade de São Francisco, professor Joel Alves de Souza Júnior. Boa noite a todos presentes. Quero cumprimentar o senhor Douglas Augusto Pinheiro Oliveira, excelentíssimo prefeito do município de Itatiba, e mais uma vez agradecer pela presença e por estar prestigiando o nosso evento. Isso para a universidade é muito importante. Cumprimentar o Frei Tiago Alexandro Iaiakawa, que é coordenador do Núcleo de Extensão da Universidade e também presidente da Casa Nossa Senhora da Paz, mantenedora da Universidade de São Francisco. Cumprimento o Frei Vitório Mazuco Filho, também diretor da Casa Nossa Senhora da Paz, mantenedora da Universidade de São Francisco e também coordenador da Pastoral Universitária e muito envolvido com esse evento de hoje também. Quero cumprimentar o professor Jorge Apóstolo Ciarcos, da Administração Geral da mantenedora, mas também aqui como reitor da FAI, Centro Universitário em Curitiba, que também é co-irmã desta instituição. Cumprimento a professora Yara Álvares Fernandes, pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão e coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação Estrito Centro. Professor Adriel de Moura Cabral, pró-reitor administrativo da universidade. Professora Yara Tescarolo, uma das organizadoras deste evento e coordenadora do Núcleo de Pesquisa Acadêmica. Senhor Anderson Sanfins, secretário de Educação, está conosco também. Muito obrigado pela presença, acompanhando o prefeito. E a professora Moema, que daqui a pouco subirá aqui, professora Moema Maria Marques Miranda, que será a nossa palestrante da noite, e também amanhã participando e compondo a mesa redonda amanhã à noite neste evento. Quero reiterar, e não vou nominar, o professor Carlos já nominou, a contribuição, colaboração e presença dos professores, pesquisadores e avaliadores externos que estão conosco. A contribuição dessas pessoas num evento como este é muito enriquecedora e necessária. Portanto, a presença de vocês honra muito a universidade e honra, tenho certeza, toda a academia. Agradecer também a presença de todos os professores, coordenadores, diretores, Frei Nilo, que está ali também, faz parte da direção da mantenedora. Agradecer a todos que estão presentes aqui
prestigiando este evento. Agradecer especialmente os alunos da Universidade de São Francisco, seja da graduação, do estrito sensu, que se fazem presente na abertura desta noite. Muito obrigado a vocês pela presença e tenho certeza o tempo que vão investir, os próximos minutos, talvez 1 hora ou 2 aqui, será efetivamente um investimento. Eu tenho certeza que vocês terão essa sensação ao saírem daqui mais tarde. Nós estamos, portanto, hoje, realizando, hoje e amanhã, os eventos que estão ali, naquele painel, atrás do professor Carlos, o 23º Encontro de Iniciação Científica, 16º Encontro de Pós-Graduação, 12º Encontro de Extensão Universitária e o 10º Seminário de Estudos do Homem Contemporâneo. Eventos de grande importância para a universidade e para a academia. E o tema Biomas e Ciência, um tour pela vida, é um tema encantador, desafiador, um tema que evoca a vocação da ciência. Lamentavelmente, muitas vezes, a ciência não cumpre essa vocação que deveria ser a única. Preservar a vida. Lamentavelmente, às vezes a ciência acaba enveredando por caminhos que esbarram em outros objetivos. Mas a vocação da ciência, a vocação da tecnologia, deveria ser esta, porque é esta: preservar, proteger a vida em todas as suas formas e espécies. Não é segredo para nenhum de nós que estamos aqui esta noite, e este evento vai falar muito sobre isso, que a destruição dos sistemas vitais do planeta, os oceanos, atmosfera, rios, lagos, florestas, espécimes de animais, se deve em grande parte à ignorância que havia no passado a respeito do dano que certos elementos, especialmente combustíveis, químicos, causam ao meio ambiente, ou causavam e continuam causando ao meio ambiente. Em grande parte dos problemas que enfrentamos hoje se deve muito à ignorância do passado. Mas também não podemos ignorar que boa parte dos problemas que enfrentamos hoje se deve também à cobiça e à sede de poder que muitos têm e tiveram e que levaram o uso da ciência e da tecnologia para esses caminhos tortuosos que eu acabei de falar. Em geral, nós temos que passar pelo que não queremos na vida para descobrir que é isso que não queremos. Às vezes, e eu diria que em geral, e na nossa vida particular isso acontece muito, temos que passar pelo que não queremos para descobrir que é isso que não queremos. Talvez na questão ambiental, nós estamos passando pelo que não queremos. Estamos descobrindo, se Deus quiser, não tardiamente, mas estamos descobrindo que é isso que não queremos. A nossa era é uma era de grandes mudanças. A mais radical desconstrução e reconstrução que o mundo já viu. E somos nós que vamos conduzir essas mudanças. E essas mudanças, nesse ponto em que estamos, ela pode levar a mais de um lugar. E queira Deus que nós acertemos no caminho que vamos seguir, para que possamos reverter muitos dos prejuízos que já experimentamos hoje. Momentos como esses que estamos vivenciando na universidade, nesses 2 dias, nos oferece uma rara oportunidade de ver o mundo e de ver uns aos outros
à luz de uma possibilidade maior e melhor. Que a gente não deixe de aproveitar esses encontros como esses, que a academia constantemente está envolvida, para que nós possamos buscar possibilidades excelentes e maiores na construção desse propósito que um evento como este objetiva. Diante dos grandes desafios colocados pela moderna tecnologia e também pela ciência, capaz de destruir cidades, nações e vaporizar populações inteiras. E mais que isso, a distância. O futuro da nossa espécie depende da nossa capacidade coletiva de superar as diferenças. E nós não vamos superar as diferenças nesse plano tão amplo e grande, se nós não aprendermos a superar as diferenças no microcosmo que vivemos, nas nossas relações. Se nós não tivermos a capacidade de superar diferenças nas nossas relações cotidianas, dificilmente, no coletivo, nós vamos conseguir superar essas diferenças tão grandes que estão causando destruição em larga escala no planeta. Eventos como esse de hoje, e eu termino com isso, eventos como esse de hoje, e que eu gostaria de ver replicado em todas as universidades do Brasil afora, em outras instituições, mesmo não universitárias, eventos como esse, certamente é um esforço para salvar a qualidade de vida no planeta. Para nós, ainda, nós temos aqui inúmeros jovens, talvez muitos de nós aqui que já estamos chegando à terceira idade, alguns já na terceira idade, não teremos tempo de ver os resultados, mas aqui nós temos um auditório superlotado de jovens. Nós temos que, portanto, preservar uma maneira de buscarmos salvar esse planeta e a qualidade de vida nele para as futuras gerações. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos e por aí afora. Obrigado pela paciência em me ouvir nesta abertura e tenho certeza que nós sairemos daqui enriquecidos com o que vamos ouvir hoje e amanhã. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, professor Joel. Convido agora o excelentíssimo senhor prefeito do município de Itatiba e também professor Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, que fará a sua saudação. Boa noite a todos. Quero saudar o reitor, professor Joel, aos freis, Vitório, Frei Tiago, aos professores, as professoras Yara Fernandes, Yara Tescarola, organizadora do evento, professor Anderson Sanfins, nosso secretário de Educação, professor Adriel, professor Jorge, meu amigo professor Carlos Pisolato, agradecer pelo convite feito pela Universidade de São Francisco, a nossa presença aqui, né? Acabamos de chegar da capital, trouxemos uma boa notícia para Itatiba, conseguimos dar recursos para a reforma do CAPES 2 da nossa cidade, que atende pacientes com transtornos mentais, cidadãos que precisam de um lugar melhor para serem atendidos, e também uma UBS no Tapera Grande. Então, são quase R$700 mil aí de recursos que nós conseguimos junto ao governo do estado. É um prazer muito grande estar aqui, em especial com os estudantes, como o professor Carlos apontou. Também sou professor na ETEC Rosa Perrone Scavone desde 2010. Lá leciono a disciplina de logística reversa e é o tema da moda agora, o desenvolvimento sustentável, a logística reversa. A CNBB foi bastante feliz no tema em que ela escolheu para a campanha da fraternidade esse ano e a qual a USF também coloca como um tema de encontro, nesse encontro de iniciação científica. É muito oportuno discutir isso hoje em dia. Uma das primeiras aulas que eu passo aos meus alunos, quando a gente vai abordar logística reversa, antes de adentrar no campo teórico, no campo técnico, nas normas, na ABNT, na legislação federal sobre resíduos sólidos, eu passo o filme para eles, Uma Verdade Inconveniente.
para mostrar o que está acontecendo com o mundo, em que nós fomos colocados numa panela de água fria, igual um sapo, e aos poucos a temperatura está subindo e ninguém está percebendo. Foi um sintoma vivenciado por Itatiba no ano 2016. Nós sofremos 4 cheias. Dia 19 de fevereiro, pequena. Dia 7 de março, uma maior. Dia 10 de março, aqui foi terrível. E no dia 14 novamente. Então isso deixou sequelas aí. Provavelmente aqui os jovens que estão presentes, que vivenciaram aquele dia, me incluo aí, nós vamos passar essas lembranças para os nossos netos. Eu me lembro da Lacerda Franco, virou um rio, virou maior do que o rio, o Ribeirão Jacaré. E eu me recordo, a atenção, tanto aos alunos da USF, como também daqueles idosos na clínica, apreensão, o clima de apreensão e de desespero que a população se encontrou. Nós temos que dar esforço para que isso nunca mais se repita na história de Itatiba. Já havia ocorrido na década de 70, outras menores na década de 80, mas jamais uma enchente daquele porte aconteceu em Itatiba. Recentemente, nós tivemos chuvas de 117 milímetros, iguais àquela do dia 10 de março, no entanto, mais espaçadas durante todo o dia. E por isso não tivemos uma enchente. No entanto, nós, enquanto poder público, temos, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, junto à Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, elaborado diversos projetos para conter, mitigar as enchentes em Itatiba. Eliminar, infelizmente, nós não podemos falar que vamos eliminar as enchentes. No entanto, mitigar os impactos, atenuar as cheias, isso é papel do Estado, é papel do governo fazer. Temos elaborado 4 projetos de bacias de contenção. Bacias, a primeira delas vai ser entregue no final do ano, lá no Itapema, no Tapera Grande. A outra, no Portal Giardino, abaixo do Porto Seguro, do bairro Porto Seguro. Outra, já foi entregue do Parque Linear, no Córrego dos Operários, que essa daí já foi entregue. Uma outra que está projetada também, aqui na Vicunha 3, na antiga Fábrica Brasileira de Fósforos. É uma obra bastante importante a ser feita. E a principal de todas, que é um projeto que vai envolver discussão, e eu peço que a Universidade de São Francisco participe das audiências públicas que vão tratar disso, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Engenharia Civil, participe dessas discussões, que é a barragem seca. Então, entre o Shopping Móveis de Itatiba e a entrada do Parque da Juventude há uma elevação. E nós pretendemos fazer ali uma barragem seca que possa acumular em uma grave crise, em uma tempestade muito intensa, que nós conseguimos apenas prever com meia hora de antecedência, nós conseguiremos acumular ali cerca de 700 milhões de litros d'água. Para se ter uma ideia, choveu naquele dia 10 cerca de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de litros d'água. Ou seja, nós não conseguimos evitar, mas ainda assim nós conseguimos mitigar os impactos, mitigar bastante. Se nós tivéssemos mitigado os impactos, talvez a universidade não teria perdido seu acervo, talvez não teria perdido tamanho prejuízo financeiro, perdemos vidas, 2 vidas naquele dia 10, enfim, temos que correr atrás do tempo perdido. Temos diversas iniciativas e para isso eu conto com a esfera acadêmica. E finalizando, eu parabenizo os alunos que estão fazendo iniciação científica. Nos meus tempos de faculdade não consegui fazer iniciação científica, é uma culpa que eu carrego até hoje, gostaria muito de ter feito, não pude, infelizmente, mas eu parabenizo porque eu tenho certeza que para fazer a iniciação científica, participar, levar os estudos a sério, levar as pesquisas a sério, o que tanto o Brasil precisa, desenvolvimento acadêmico, pesquisa, extensão, eu tenho certeza que vocês abriram mão, estão abrindo mão de convívio familiar, do namorado, da namorada, dias em claro, baladas e assim por diante. Eu sei bem o que vocês passam aí, o que vocês enfrentam. Parabenizo vocês pela coragem, pela ousadia e pela dedicação. E por fim, fica o recado do professor Joel. Acho muito importante a nossa contribuição para as próximas gerações. Como o senhor colocou, nós precisamos, se formos pensar na não extinção, nós precisamos pensar na democracia e em superar as diferenças.
respeitar o próximo, a opinião do próximo, é o primeiro passo para a gente pensar nas grandes medidas que o meio ambiente precisa a nível mundial. E a todos os presentes, contem conosco na Prefeitura, que a Prefeitura, nosso governo, quer ser parceiro dessas iniciativas e parceiro dessas novas ideias que são necessárias para mudar essa questão de oposição entre dinheiro, entre capital e entre meio ambiente. Não há oposição e nós acreditamos nisso. Boa noite e bom encontro a todos. Muito obrigado por suas palavras, Douglas, prefeito de Itatiba. Neste momento, desfaça então a mesa, vou convidá-los a se juntar à plateia, pedir apenas ao Frei Vitório que permaneça para que faça a apresentação da palestrante. Então, para nos fazer refletir sobre o tema Biomas e Ciência, um Trio pela Vida, já como o próprio professor Joel anunciou, nós temos aqui hoje a antropóloga Moema Maria Marques de Miranda, que vai fazer uma palestra e depois, no final, a gente abre aí ao debate algumas perguntas, né? Então, Frei Vitório, por favor. Paz e bem. Eu queria dizer para vocês da alegria de poder apresentar Moema Maria Marques de Miranda. Ela é professora mestra em antropologia social, formada pelo Museu Nacional e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi coordenadora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBRADES, famoso instituto fundado pelo nosso mítico Herbert de Souza, o Betinho. Participando ainda do IBRADES, ela coordenou projetos nas linhas programáticas, o processo do Fórum Social Mundial e alternativas democráticas à globalização. Atualmente é coordenadora do projeto Diálogo dos Povos, uma articulação Sul-Sul, com a participação de entidades e redes da América Latina e da África. Moema Miranda integra também o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Participa do grupo impulsor da rede Iglesias e Mineria da Coordenação Nacional do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajupe. E é também assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM. Particularmente nós, frades, temos a alegria de ter a Moema conosco, porque nós somos uma família de 3 ordens. A primeira ordem, que é a Ordem dos Frades Menores, a segunda ordem, que é a Ordem das Contemplativas, Santa Clara, e a terceira ordem, que é a Ordem Franciscana Secular, que são os franciscanos e franciscanas leigas. E a Moema é da nossa família, porque ela é professa da Ordem Franciscana Secular e ministra da Fraternidade Franciscana Secular junto ao Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Então, do Rio de Janeiro para nós, aqui nessa noite, eu queria então acolher no palco e com as palmas de vocês a professora Moema Miranda. Deus abençoe. Boa noite, paz e bem. É uma alegria enorme, é um prazer, é uma honra poder estar com vocês num evento tão importante. O professor Joel
fez uma abertura que me representa, e é nesse mesmo espírito que eu espero poder contribuir com vocês. É também uma alegria, não sendo uma pessoa da academia, estar estabelecendo esse diálogo entre os movimentos que hoje nos envolvemos na luta por justiça social e justiça ambiental, com o diálogo com a ciência, com a academia e com os jovens cientistas e acadêmicos que estão se formando e que são, sem dúvida nenhuma, uma fonte imensa de esperança para todos nós. Eu pensei, a partir do convite que o Vitório fez e que eu aceitei com muita alegria e com muita humildade também, em conversar com vocês sobre essa ideia das nossas casas comuns. Começando a pensar a partir do corpo, o corpo como carne, como encarnação, como essa materialidade que nos faz, e a partir da onde nós somos, cada um de nós, mas todos nós, né? E, portanto, é uma casa comum, porque todos nós temos essa primeira casa, todos nós temos essa primeira morada, todos nós somos essa primeira morada que nos constitui, mas também a cidade como lugar da cidadania, como lugar da política, como lugar da polis, aonde nós nos expressamos também no encontro com os outros e com as outras pessoas. E o cosmos, essa amplitude, essa amplidão, esse lugar infinito ao qual nós fomos chamados e do qual nós somos parte. A gente tem vivido, e acho que hoje nós sabemos disso, tempos muito difíceis. A gente brinca que quem não tiver confuso está mal informado, porque o negócio está encrencado, né? Parece que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão soltos no mundo e que a gente está muito sem referência do que foram verdades quase absolutas e constitutivas. O tempo do velho já se acabou, o novo ainda não chegou. O Gramsci dizia que esse é o tempo em que muitos monstros ocupam a Terra. Esse é o tempo do antropoceno. O que é o antropoceno? Antropo, de ser humano. É o tempo em que o ser humano, em que os humanos ocupamos o planeta Terra com uma força quase geológica. Nenhuma outra espécie, viva ou vivente, teve tanta força, e o professor Joel falou isso. Nós estamos vivendo tempos inéditos. A nossa espécie, a espécie Homo sapiens, aqui não fica muito claro nesse mapa, mas é uma espécie que ocupa hoje todo o planeta. Nós somos a única espécie vivente que faz isso. Não existe jacaré em tudo quanto é lugar do mundo, nem urso, nem margarida, nem rosa, mas existem seres humanos adaptados e vivendo em todas as latitudes e longitudes do planeta. Isso podia ser uma boa notícia para a criação, né? Isso podia ser uma notícia maravilhosa. Que bom, seres humanos espalhados pelo mundo. Mas, infelizmente, não tem sido assim a nossa presença. A nossa presença hoje se constitui principalmente através do capitalismo, né? Pela primeira vez, um único sistema ocupa todo o nosso planeta, e o modelo de desenvolvimento capitalista, sumiu aqui, ele, com a sua espécie dominada ou dominante, ocupa toda a superfície do planeta e começa a ter interferência na geologia do nosso planeta. Durante muito tempo, a gente achou que as pedras, que as rochas eram imutáveis e imexíveis e que a nossa força estava só na superfície da Terra. Hoje, a espécie humana, uma espécie que existe na superfície da Terra, tem uma força tectônica, se torna uma força geológica. E, de novo, essa podia ser uma boa notícia, mas não necessariamente é. Vou ver se volta aqui a minha imagem. Espera um pouquinho. A presença... vai dar? Deu?
A presença da humanidade no planeta, como vocês sabem, é uma notícia mais ou menos recente em termos da história da criação, né? Nós, seres humanos, chegamos aos 44 do segundo tempo nesse jogo do universo constituído. Mas nos últimos anos, a nossa presença foi marcada, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a ideia de desenvolvimento, por uma enorme aceleração. A aceleração da nossa presença, a imensidão da nossa presença, a grandiosidade da nossa presença. Se a gente conseguir voltar aqui, vai dar, ó, já está voltando. A tecnologia é tudo quando dá certo, e quando não dá certo é quase tudo também, né? Que aí a gente fala, puxa, mas estava contando com ela. O Instituto de Estocolmo fez um estudo sobre a presença humana e os impactos dela, tanto sobre o sistema da Terra, como sobre o sistema social. Eu vou mostrar alguns gráficos muito rápidos, quase todos começam lá por 1750, mas eu gostaria que vocês reparassem no que acontece a partir de 1950. Está em inglês, eu peço desculpa que eu não tinha como traduzir. Olha o crescimento da população humana mundial. Olha o crescimento da população urbana. Olha o crescimento do uso de energia. Olha o crescimento das barragens que foram construídas, do uso da água, da produção de papel, do uso de fertilizantes, dos transportes, da telecomunicação. Olha a aceleração dessa presença, da produção de gás carbônico, do aquecimento da temperatura da Terra, da perda das florestas tropicais. Enfim, a espécie humana está usando o planeta de uma forma tão violenta que o sistema da vida não consegue se recuperar. E nós estamos passando dos limites do que o planeta podia absorver. Para a gente ter uma ideia da aceleração e da corrida que isso representa, essa é uma imagem da represa de Billings, aqui na região metropolitana de São Paulo, do ano 1980. Eu sei que para os jovens aqui isso parece muito tempo atrás, mas para nós isso foi anteontem, não é não? Olha a diferença entre 1980 e agora. 1980, sem brincadeira, galera, vocês são muito novos, parece que já tem muito tempo, mas é muito pouco tempo para uma presença desse tipo. Isso significa que a nossa espécie é uma espécie que está sendo problemática para o conjunto do planeta. E essa presença gera uma quantidade ininterrupta de crises ambientais. O que vocês viveram aqui no ano passado não é exceção, essa é a regra, essa é a forma como a natureza tem respondido a uma agressão imensa. Agora, todo esse crescimento no uso de energia, todo o crescimento na tecnologia, teoricamente foi feito em nome do desenvolvimento de todos nós. A grande questão que se coloca hoje, quando nós vemos esse uso devastador do nosso planeta, é se de fato isso está representando um bem para toda a humanidade. Se essa crise ambiental que nós estamos gerando, porque não estamos respeitando o limite do planeta, está de fato representando uma melhoria na qualidade de vida, uma sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, uma perspectiva de futuro maior e mais esperançosa. E se é para todos? Essa é uma projeção do mapa mundo. Se a gente... eu pulei uma parte. Se a gente olha a concentração de renda
e faz uma projeção daquele mapa para a concentração de renda, a gente vai ter esse mapa do mundo. O que significa isso? Significa que os recursos estão indo de baixo para cima. Se a gente olha em termos do uso de energia, esse mapa mundi também é muito significativo. Eu não sei se daí dá para ver. Mas o mapa olha o Japão, olha a Europa, olha os Estados Unidos. Agora tenta procurar o resto do mundo. Da gente aqui da América Latina, só a costa. Da África, o norte da África e a África do Sul. Ou seja, a riqueza que está sendo produzida está sendo consumida por uma parcela mínima da população. Esse é um dado produzido por uma organização não governamental e eu queria que vocês prestassem atenção, por favor, só nos 2 primeiros dados. Hoje, 62 indivíduos têm a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas. 62 indivíduos, menos do que nós aqui nessa sala. Menos do que nós aqui nessa sala. Têm a mesma riqueza que 3,6 bilhões. 542 bilhões foi o aumento da riqueza desses 62 indivíduos desde 2010. Ou seja, nós estamos destruindo o planeta, gerando muita riqueza para muito pouca gente. E essa riqueza é concentrada com a nossa ajuda. Esse é um dado que eu acho muito interessante. Hoje, 10 transnacionais do comércio mundial têm a maior rede de varejo do mundo. O que isso significa? Que tem muita gente comprando e pensando que está usando com liberdade a sua compra, mas a acumulação se concentra em algumas transnacionais. Essas transnacionais têm tanto recurso que o poder que elas têm no Estado democrático é muito grande. E a gente começa a ter, então, um desbalanço muito grande entre o poder de algumas transnacionais e o poder do mundo, do resto do mundo. Mas essa concentração não acontece apenas no varejo. Esse é um outro dado interessante. Os Estados Unidos, para não falar do Brasil, o país mais liberal do mundo. Em 1983, existiam 50 companhias de telejornal e produção de comunicação. 50 pontos de vista diferentes eram produzidos. Em 2011, existem 6 grandes canais de produção de informação. Então, vejam bem, destruição ambiental por um lado, concentração da riqueza por outro, grandes transnacionais e grandes conglomerados, e a produção da informação do ponto de vista da leitura crítica, da nossa capacidade de reflexão, sendo feita a partir de muito poucos pontos de vista. Então, essa concentração gera uma dificuldade imensa da gente fazer as transformações necessárias. E essa desigualdade brutal, ela é desumanizadora. O senhor prefeito falava aqui do sapo que vai se acostumando. Se a gente coloca o sapo imediatamente numa bacia de água fervendo, ele dá um salto medonho. Mas se você vai aos poucos aquecendo a água, ele morre queimado. E nós estamos caminhando para uma desumanização e para uma negação da nossa própria humanidade. Porque a humanidade do outro é constitutiva da nossa humanidade. E essa acomodação faz com que o antropoceno muitas vezes se pareça com o apocalipse. Se pareça com uma guerra infinita dos mundos. Como se nós, os seres humanos, estivéssemos guerreando com todos os outros mundos.
guerreando com o mundo dos insetos cheios de inseticida, guerreando entre os nossos mundos, guerreando entre os povos, numa guerra infinita e ilimitada. O Papa Francisco tem sido um líder importante em chamar a atenção para algumas coisas que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite, porque eu acho que é uma chamada para a academia. O Papa Francisco disse na encíclica Laudato Si: não existem duas crises separadas, uma ambiental e a outra social. Existe uma complexa crise socioambiental. Ela tem a mesma origem, ela tem a mesma fonte criadora. E aí ele disse isso no encontro com os movimentos sociais em Roma no ano passado. Existe um terrorismo de base que deriva do controle global do dinheiro sobre a terra e ameaça toda a humanidade. Tal sistema é terrorista. Nenhuma tirania se sustenta sem explorar os nossos medos. Vejam bem, se é possível a convivência do capitalismo numa sociedade democrática, só em uma condição: é que o mercado esteja sob o controle e não no controle do desenvolvimento para todos e para todas. Não é uma questão de ser anticapitalista ou pró-capitalista. É uma questão do lugar que o mercado ocupa, que o lugar dessa ilimitada necessidade de acumulação, dessa aceleração, dessa rapidez, do tem que consumir mais e mais e mais e mais ilimitadamente. Esse controle tem que mudar, essa relação tem que mudar. A origem disso, desse sistema que passa a controlar tudo, que passa a parecer normal que tudo seja transformado em mercadoria, isso é um sistema terrorista. E precisa explorar os nossos medos. Por quê? Precisa que a gente ache que tem que continuar a ser assim, que não pode mudar, que não dá para mudar, que não dá para fazer diferente. E para nós é muito importante pensar como nós chegamos a isso. Como é que a água foi esquentando e a gente não se tocou? Se nós somos uma espécie tão maravilhosa e tão abençoada, da onde veio essa água esquentando? É claro que é uma questão super complexa e aqui agora a gente vai levantar só alguns elementos, porque eu acho que para a universidade e para a ciência são muito importantes. Sem dúvida nenhuma, a ciência teve um elemento negativo que nós temos que perceber na constituição desse momento. A modernidade começou com uma espécie de morte da natureza, de transformação do mundo numa coisa mecânica. Galileu disse: todas as leis da ciência são matemáticas, a gente pode entender a relação das coisas só pela matemática. E o mundo foi se tornando um mundo compreendido de forma mecanicista. Bacon disse: não, a natureza não só é compreendida matematicamente, mas ela tem que ser dominada, explorada e controlada pelos seres humanos. E, finalmente, Descartes disse: não, vamos juntar a matemática e vamos pensar num mundo dualista. Corpo de um lado, alma de outro. Cultura de um lado, natureza de outro. Como se nós, humanos, fôssemos uma coisa diferente da natureza. Como se nós fôssemos uma coisa superior à natureza. E a modernidade consolidou essa ruptura com o que era uma visão holística, onde todos estávamos integrados e fazíamos parte de um grande todo, reforçando o dualismo entre corpo e alma, entre matéria e espírito, entre natureza e cultura, e desacralizando o mundo. O mundo estava aí, não para ser apreciado, para ser amado, para ser contemplado, para nós nos sentirmos parte dele, mas para nós explorarmos e dominarmos a natureza. E como se tudo fosse criado para esse grande ego, que não era nem um ego de toda a humanidade, que me desculpem os senhores presentes, mas era um ego masculino e branco.
não era uma humanidade plena na sua concepção. Essa visão modernista e antropocêntrica não se estabeleceu também sem uma grande negação das outras culturas. Ainda hoje, os relatórios nos mostram como os indígenas estão sendo perseguidos e destruídos no nosso país. Então, a modernidade que trouxe a ciência, que trouxe o desenvolvimento da tecnologia, que poderia ter permitido que a humanidade se reencontrasse na conexão com a vida, também trouxe elementos negativos, e é por isso que é tão importante que as universidades se abram a esse diálogo e que se abram para encontrar a sua verdadeira vocação, como o nosso reitor falou. A terra hoje e os pobres precisam, então, de uma grande conversão ecológica, de uma grande mudança de paradigma. Nós precisamos, como seres humanos, reencontrar o nosso lugar na comunidade da vida. É esse o grande chamado que eu gostaria de fazer para vocês, nesse tempo que parece que é um tempo do fim, nesse tempo que parece que é um tempo apocalíptico, nesse tempo em que efetivamente a humanidade pode destruir as condições da vida em todo o planeta, um chamado a uma ecologia integral. Um chamado a uma reconexão e a um reencantamento com a vida. Os povos indígenas ainda hoje mantêm esse vínculo fundamental com a terra e são os que defendem ainda as condições de vida no planeta. Eles são uma memória de futuro, que nos dizem que é possível encontrar a vida e viver de outra forma. Mas nós, aqui em São Paulo, nós aqui em Itatiba, nós lá no Rio de Janeiro, vamos voltar, entre aspas, a viver como os indígenas? É possível? Não é possível. Então, nós temos que nos desafiar a reencontrar um lugar na comunidade da vida que se construa a partir de outros princípios. E aí, essa reconexão se faz também pelo cosmos. Nós habitamos uma casa maravilhosa. Se eu perguntar para qualquer um de vocês qual é o seu endereço, você vai dar a rua, o número da casa, o número do prédio. Mas o nosso endereço cósmico é um endereço maravilhoso. Nós habitamos num planeta que faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia. Essa galáxia sozinha tem mais estrelas do que grãos de areia nas praias da Terra. Um mundo em imensa expansão, um cosmos cheio de vida que se faz e se refaz a cada momento. Nenhuma geração antes da nossa soube disso. Nós temos uma oportunidade impressionante e a ciência nos conta. Nossa galáxia é parte de um universo que se expande. A cada 18 dias uma nova estrela surge. A Via Láctea é só 1/300.000 do universo. E em todo esse imenso mundo não existe outro planeta aonde a vida tenha emergido. Não existe nenhuma outra casa para onde nós possamos caminhar. Portanto, não é só uma obrigação, é uma condição de possibilidade de futuro que a gente se reconecte com esse nosso lugar na humanidade. No calendário cósmicos, que o Big Bang começou há 13 bilhões de anos, a espécie humana apareceu aos 5 minutos antes do final do dia 31. É muito pouco tempo para a nossa espécie. Para a nossa espécie estar causando tanto mal. É possível, é necessário e é urgente que a gente refaça esse caminho. Mais do que só uma ecologia, nós precisamos de uma ecosofia, uma capacidade de aprender
com a natureza. A natureza tem uma sabedoria, tem um saber para nos inspirar. E essa nossa capacidade de escutar a natureza pode permitir que a gente migre de uma concepção egóica e centralizada para uma percepção ecológica de participação numa casa e num ambiente que é nosso, que nos acolhe e que nos dá a vida. Hoje, a ciência retoma uma compreensão que no tempo de Galileu, que no tempo de Descartes se rompeu. A gente volta a compreender que a Terra é um sistema vivo, que a Terra é um planeta vivo e vivente, que tem uma dimensão de fluição em tudo o que acontece. James Lovelock, um grande físico, reconstituiu isso, e é muito bonito, porque a ciência hoje reencontra a sabedoria dos povos ancestrais, reencontra essa sabedoria e acrescenta a ela novos elementos dessa interligação de tudo com tudo. E a partir daí, também uma nova conexão com a nossa primeira casa, com o nosso próprio corpo. Não mais uma ideia da alma separada, não mais um corpo só mecânico, não só uma medicina que só cuida das partes, mas uma compreensão do nosso corpo como conectado com todo esse cosmos, com o nosso corpo aberto a essa fluição que vem da Terra e sobe para a transcendência, que nos conecta, que nos envolve, que nos mantém em vibração e conexão, uma possibilidade de expansão do nosso corpo físico para além do espaço e do tempo. É maravilhoso e incrível pensar que isso não é só religioso, isso é também religioso. Religioso no sentido do que nos religa, do que nos reconecta. Mais de 60% dos átomos do nosso corpo já estiveram presentes no Big Bang. Não é impressionante pensar isso? 40% dos átomos do nosso corpo vieram de estrelas que existiram há bilhões de anos. É tudo reciclagem de pó de estrela. Nós, seres humanos, somos naturalmente radioativos. Nós temos pó de potássio e estrelas no nosso corpo. Um corpo humano contém 100 vezes mais células do que o número de estrelas da galáxia, feitas por pó de estrelas. A conexão cósmica não é uma ficção, ela é uma realização de um Deus de puro amor. Essa conexão não é exclusiva dos seres humanos. Essa conexão é de tudo que existe no planeta. Todos os cavalos, as éguas, os passarinhos, mas também os rios e os mares. Nós somos todos irmãos e irmãs dessa mesma criação, feitas dessa mesma matéria. Mas qual é a diferença? Qual é a especificidade? Qual é o elemento que nós acrescentamos e que é único? A nossa imensa capacidade de pensar com conceitos, de, portanto, admirar a obra da criação e de amar a obra da criação. O elemento do amor que nos conecta, o elemento do amor que conecta todo o vivente e que pulsa em nós, pode nos gerar e pode nos permitir reencontrar essa conexão com a comunidade da vida. A ideia de que o nosso corpo se expande, que pode parecer uma coisa dos orientais, está presente em todos os ícones religiosos da Igreja Católica. Essa expansão do bem, esse chamado único à conversão de cada um de nós, para que cada um de nós se faça um com o planeta. Mais uma vez, e talvez mais do que nunca, o chamado de Deus em Deuteronômio seja um momento para nós e para cada um de vocês que vai ser um cientista, que vai ser um profissional.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes. Não é escolhe a tua vida, é escolhe a vida como um todo, é escolhe a possibilidade da vida continuar vivendo. Nós somos seres cósmicos, nós somos seres cheios do cosmos e do amor de Deus. Mas nós vivemos numa terra que também é cósmica, que é um ser vivo e que é um ser vivente, nesse cosmos de infinito amor. E nós não podemos nos salvar sozinhos. Nós coevoluímos com as outras espécies viventes. Nós dependemos e precisamos delas. Nós dependemos e precisamos de todas elas. Nós não podemos criar um mundo à parte da natureza. Nós compartilhamos com a terra e com a vida um destino comum. A pulsação da vida que habita em cada um de nós é o que nos faz e o que nos permite reconstruir e reconectar e saber, como os indígenas sabem e sempre souberam, que tudo está interligado como o sangue que une uma família. Todas as coisas estão ligadas, o que acontece à terra recai sobre os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida, ele é só um fio dentro dela. Tudo que fizer a vida está fazendo a si mesmo. E aí, para a gente se reconectar com a vida, a gente tem que ser capaz de dizer não a um regime de aceleração constante que nos faz correr constantemente atrás de uma roda que nunca cessa, de um consumo ilimitado, de um consumo que nos faz totalmente dependentes e insaciáveis no nosso próprio encontro com a vida. A produção de mercadorias todo o tempo, de uma coisa que está sempre envelhecendo e que a gente precisa de sempre mais. Reencontrar o sentido do limite, reencontrar o sentido do equilíbrio e reencontrar o sentido da harmonia. É possível, é tempo e o tempo é agora. O tempo em que a gente se reencontra com a comunidade da vida e que a gente se reencontra com a possibilidade de ser para o futuro o que a vida foi para o passado para nós, de gerar para nós a possibilidade da existência. Cada um de nós é chamado a essa conversão, cada um de nós é chamado a reencontrar uma saciedade que não vem do acúmulo ilimitado de bens, que vem dessa abertura para o exercício a esse chamado cósmico, que vem da eternidade e que vai para a eternidade. Que São Francisco e Santa Clara roguem por nós. Sempre é bom, agora podemos dialogar com a Moema. Se alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo e algo que gostariam que fosse ampliado nessa reflexão, pode levantar a mão, eu chego o microfone e faço a pergunta à professora Moema Miranda e ela vai responder. Quem gostaria de iniciar aqui a conversa? Por favor. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas, não fiquem tímidos diante de muita gente. Estamos aqui, mas estamos em família, na mesma casa, as diversas casas, né? Vocês são do corpo, da cidade e do mundo, e nós podemos usar a linguagem. Quem começa com a primeira pergunta, por favor? Coragem, gente. Vamos lá. Vamos conversar sobre a nossa casa, uma conversa caseira. Senão eu vou começar assim, passar o microfone espontaneamente. Isso é bom, tá vendo? Não se afunde na cadeira. Eu vou até começar aqui por alguém que é da Casa dos Valores, da ética. Não é verdade, Fenilo? Sempre tem uma reflexão boa. Aliás, a Moema foi aluna dele na PUC do Rio,
quando a Moema fez teologia, né? Eu acho que eu peguei o Fenilo de surpresa agora aqui, mas ele vai fazer uma pergunta. Se prepare que eu vou chegar até vocês também, né? Não, em todo caso, muito prazer em tê-la aqui, nós que já nos havíamos visto no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica. É certo que pensar a vida não é pensá-la sobre os outros. Nós somos um ser que muitas vezes, na ânsia da sua autossuficiência e do poder exacerbado, quer postar-se sobre os outros. Nós somos feitos para sermos fraternidade, irmãos, irmãs, uns ao lado dos outros, nos dando as mãos. Aliás, nós somos extremamente frágeis quando nós caímos no individualismo e no exagero da prepotência, querendo dominar os outros. É a hora que cai. Há pouco eu estava lembrando Walter Benjamin, que diz que esse progresso está trazendo a catástrofe no seu seio. É um dos autores que nós, na educação, nós trabalhamos. Mas é como eu diria assim, então o ethos, o modo próprio de ser do humano, é para ser junto, ao lado, nem em cima, nem embaixo, de mãos dadas numa fraternidade universal. Isto significa São Francisco de Assis. Algum comentário? Moema? Não, né? Alguém mais? Uma opinião dentro daquilo que você ouviu? O que de repente bateu assim na sua vida? Isso, olha que maravilha. Vamos aqui trazer o microfone. Olha aqui, tem mais aqui, ó. Isso, que maravilha. Obrigada, Frei. Boa noite, professora Moema. Meu nome é Mirna, eu sou professora aqui do curso de Psicologia e dou as disciplinas na área de Psicologia Social e até eu estou com os meus alunos aqui, você já adiantou algumas questões da aula aí para frente. Mas o quanto é importante, né, essa discussão sobre a casa comum e essa, na verdade, nem é uma pergunta, é um agradecimento pela sua fala, né, neste momento, aqui para os nossos alunos, mas fala extremamente importante porque essa casa comum nós estamos passando para eles, né, os mais novos, né, e essa questão de poder trazer nessa discussão outras compreensões e outros discursos para dentro da academia, né? O discurso com relação, quando você vai falando de outras culturas, como, por exemplo, os povos indígenas, né? Que não tem representatividade, que, enfim, não tem nem o registro histórico, né? Assim, na realidade, as Américas viveram um grande holocausto, né? Com relação aos povos indígenas, né, e que, baseado numa cultura oral, tudo isso se perdeu. Então, assim, o quanto é importante para a academia, né, eu sempre falo para os alunos a necessidade da humildade do pesquisador, né, e isso eu não acho que é só na psicologia social, acho que isso é para todos os campos. E o quanto é importante a gente poder resgatar essas outras falas, essas outras culturas, esses outros valores, para ressignificar, né, esse momento que a gente vive e esse cuidado com a casa comum. Então, só queria agradecer muito a fala de você essa noite para a gente. Obrigado. Alguém levantou a mão aqui, por favor? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-la por ter exposto tão bem essa relação que nós temos com o nosso meio, com o ambiente. Eu, na realidade, fiquei muito feliz em assistir à sua apresentação, pelo fato de eu ser da área de exatas, eu sou engenheira, né? Já atuei muito também nessa parte de meio ambiente, de reciclagem, de a gente promover ações voltadas para a preservação ambiental e também para a sustentabilidade. A tua fala, a tua exposição, ela vai muito além da parte material, né? Vai além porque retrata muito bem
a parte humana, né, que essa relação com o universo foi muito bem colocada por você. Além disso, além de tudo aquilo que você expôs, existe uma relação muito grande espiritual com todo esse sistema que você colocou. Essa conexão, né, porque na realidade essa conexão espiritualista, né, ela gostaria que, se é possível, você expressar um pouquinho mais, né, porque essa relação com o ambiente é fundamental. E o que é muito comum hoje em dia, né, as pessoas se fixarem muito nessa parte materialista, né? Eu acho que isso está fazendo com que se perca um pouco, né, da real existência humana. Então, só fazer essa conexão, né, do espiritual com o nosso corpo, com a nossa existência e com o nosso ambiente. Mais uma vez, agradeço as suas palavras, né, essa colocação que você fez aqui, com a relação do homem e a natureza, o ambiente, foi belíssima, brilhante. Parabéns. Oi, tá funcionando? Sim. Não. Então, primeiro eu agradeço os comentários, eu concordo muito com as reflexões que foram feitas. Eu acho que hoje a gente vive um tempo em que a modéstia e a humildade são o único caminho de saída, e a modéstia e a humildade implicam, antes de tudo, a gente rever as nossas convicções, porque às vezes as nossas convicções nos cegam, né? Recolocar e repensar e converter significa a gente ser capaz de sair do lugar em que a gente estava muito confortável. Para nós cristãos, a grande conversão, a conversão que constitui o cristianismo numa grande religião e não só numa seita judaica, é a conversão de São Paulo, né? São Paulo não tem uma conversão tradicional, como a gente normalmente fala. Não, eu estava perdido e aí me converti porque encontrei a luz, né? Eu estava jogado nas drogas e aí me converti porque saí daquele mundo de perdição quando encontrei Jesus. Não, São Paulo estava no alto da sua glória. São Paulo estava absolutamente convencido. Ele não só estava convencido, como estava empoderado. Empoderado pelo Estado e empoderado pelas autoridades da igreja, né? E foi do alto desse poder que ele se converteu. O encontro dele, né, com um chamado maior, que joga no chão, que deixa cego, que fica sem saber para onde ir e que precisa se reencontrar com a comunidade. E aí, Frei Nilo, essa é a importância. Ninguém se salva sozinho. Embora o chamado seja Saulo, e só ele tem ouvido, e a luz é tão forte que o cega, não é ali que ele entende para onde tem que caminhar. Ele precisa ser levado pela mão, e ele precisa encontrar aqueles que os perseguiam, e precisa desse lugar ser aberto para enxergar o mundo de um outro lugar. Mas os que o receberam também tiveram que se converter, porque eles tiveram que acolher aquele Paulo que era opressor e que de repente chegava ali pedinte e cego. Esse encontro de conversão, da convicção e da prepotência da modernidade, da ciência e da tecnologia, é parte da conversão ecológica que nós precisamos fazer hoje. Os povos indígenas não são povos do passado, eles são povos que se recusaram a entrar nessa lógica enlouquecida, irracional,
que é quase uma lobotomia, que faz com que a gente caminhe para o abismo de olhos abertos. A prepotência da modernidade está nos matando. E aí, a conexão espiritual tem a ver com isso. A modernidade se antepõe a uma lógica teocêntrica do período anterior, né? De toda a Idade Média, como se Deus tivesse em todo o controle. Então a gente quer sair de uma lógica teocêntrica e colocar o ser humano como centro de toda a criação. E você fica num combate entre uma lógica teocêntrica e uma lógica antropocêntrica. O que hoje uma reconexão pode nos permitir é uma inspiração de novo tipo, que um teólogo que eu gosto muito, chamado Raymond Panicart, chama de uma lógica cosmoteândrica, de um Deus que habita e que é parte, que é conectado, um ser humano que habita, que é parte, que é conectado, e um cosmos que se faz nesse diálogo. Deus mesmo não se salva sem todo o cosmos. Deus mesmo não nos salva sem todo o cosmos. E o ser humano não se salva sozinho sem essa reconexão. Essa reconexão que alguns povos não perderam. Essa reconexão de uma compreensão profunda. Hoje nós sabemos que o nosso corpo é feito de átomo que está nas estrelas. Mas os povos indígenas já sabem que assim na terra como no céu, que as conexões se dão na profundidade, que quando a lua muda e as marés mudam, as águas do nosso corpo também mudam, também transmutam, e as simpatias se fazem num universo que é conectado por amor e de amor. As nossas avós tinham simpatias para nos curar de um monte de coisa, que depois a gente achou que era crendice. Mas não, era uma percepção profunda dessa ligação de tudo com tudo. E aí, essa espiritualidade que nos conecta não com um Deus pantocrátor, todo-poderoso, fora, acima e distante, mas com um Deus amoroso, carinhoso, generoso, que cria permitindo a cocriação, que cria numa cocriação eterna, que cria e deixa criar, que permite que a criação se faça a cada momento. A reconexão com isso é uma religação em profundidade, é uma religação do nosso encontro com o todo. Então ela é necessariamente mais do que só a matéria, mas ao mesmo tempo ela reencanta a matéria com a presença do Espírito. O Espírito não é uma coisa que está fora. O Espírito, para nós que somos cristãos, habita entre nós. Jesus disse: o Espírito está com vocês, o Espírito está em vocês. Fazei do seu corpo templo e morada desse Espírito, que ele seja tudo em nós. Não existe um Espírito que não é também parte dessa materialidade. A matéria é cheia de encanto, é cheia de sacralidade. Essa bipartição deixou de um lado a matéria, como se nós não fôssemos também matéria. Há alguns dias atrás, a gente estava num debate da Repam, e era um debate que tinham grupos de indígenas, e aí um jovem indígena falou uma coisa que tem me marcado muito. Ele disse: eu não entendo vocês, porque vocês falam, nós somos parte da natureza. Se eu sou parte da natureza, eu posso apagar, destruir ou detonar a outra parte. Não, eu não sou parte da natureza. Eu sou natureza. Eu sou natureza. Nós somos natureza. Nós somos matéria. Nós somos espírito. E a natureza também é matéria e também é espírito. Nós somos um com o todo. Então, é uma reconexão efetivamente de profundidade, é uma reconexão de verdade, de espírito, de corpo, de alma e de cosmos. Muito obrigado. Isso.
Nós temos aqui ainda mais umas palavras para aquecer aqui a reflexão. Professora, boa noite. Eu sou o Rodrigo e eu me sinto muito honrado de poder compartilhar o mesmo cosmos que você. Obrigado. Eu queria falar um pouco, como o nosso tema é iniciação científica, eu queria fazer uma pergunta relacionada sobre a presença da indústria na pesquisa. Os dados que você nos mostrou aqui hoje, deixam bem desatualizadas as pesquisas do Vilfredo Pareto sobre a desigualdade e a distribuição de riqueza da nação, né? Então, 62 pessoas detêm tanto poder. E relacionado à pesquisa, você mostrou um mapa das indústrias, né, dos 10 principais players de mercado que detêm tanto poder. A cada 30 anos, mais ou menos, as universidades americanas são obrigadas a abrir os livros de contabilidade, mostrando para a população quem foram as empresas que investiram em pesquisas, certo? E no último ano, eles fizeram, a Harvard teve que fazer isso, e nós descobrimos, né, eu li um artigo feito pelo JAMA, que é um dos principais jornais médicos no mundo, de que as indústrias que financiaram as pesquisas sobre os efeitos do açúcar no corpo humano foram financiadas pela Coca-Cola em primeiro lugar, Kellogg's em segundo lugar, e assim vai a lista. Então eu acho que há uma perversidade da indústria dentro das instituições de pesquisa, e eu queria saber a sua visão sobre essa influência. Obrigado. Olha, eu acho que essa é uma pergunta super importante. Acho que para uma universidade como a de vocês, como a nossa, de uma certa forma, eu acho que é muito, muito importante, porque manter o espírito de rebeldia vai ser a única condição de possibilidade da gente se salvar, né? O espírito de rebeldia e o espírito de insubordinação. Porque, de fato, hoje, quem domina a lógica da ciência, e aí, de uma certa forma, desvirtua a ciência do que seria o seu sentido precípuo, são empresas que têm interesses que não estão determinados pelo interesse do bem comum. E por isso é que a gente diz que a questão não é o mercado, mas é o lugar que o mercado ocupa. É uma hipertrofia do mercado. O mercado como espaço de troca, como espaço de intercâmbio, como espaço de encontro, é próprio do humano. Todas as sociedades comerciaram, trocaram, intercambiaram elementos da sua cultura, Isso é essencial para o humano, né? O encontro e a troca. Portanto, o mercado é um elemento essencial. A questão não é o mercado. A questão é a hipertrofia do mercado e o domínio e o controle do mercado sobre o conjunto das relações. Nesse momento em que o capital vira o centro e não o meio a partir do qual as coisas se facilitam como conexão, nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Não é pouco perigoso. E nós precisamos ter essa clareza crítica. Nós estamos vivendo um momento de transmutação antropológica imenso. Nós estamos vivendo hoje um momento em que, pela primeira vez, as novas gerações aprendem mais palavras de uma máquina do que da sua própria mãe. As gerações até a nossa geração aprenderam a falar, aprenderam as palavras cheias de afeto e de humanidade, de impacto, de empatia e de simpatia. As novas gerações, as crianças de hoje, tem uma pesquisa recente que mostra que na Inglaterra 74% das crianças até 4 anos nos lares pobres têm uma televisão individual para cada um. Ou seja, as crianças aprendem a falar com as máquinas.
aprendem a falar, aprendem as palavras através das máquinas e sem esse sentido ético, sem esse ethos do humano no seu profundo. Portanto, diminuem a sua capacidade crítica, diminuem a sua capacidade de complexificação de pensamento. E isso é muito funcional para determinadas indústrias e para determinadas empresas. Existe um livro, que também tem vídeos, de uma autora que eu sugiro muito que vejam, chama Naomi Oreskes. Ela escreveu um livro chamado Os Mercadores da Dúvida, em que ela comprova como, em relação à questão do aquecimento global, foi usado o mesmo esquema da indústria do tabaco nos Estados Unidos. A indústria do tabaco nos Estados Unidos conseguiu impedir, por mais de 50 anos, que fossem construídos limites efetivos para o fumo e a comprovação de que o cigarro causava câncer. Porque, claro, vocês sabem melhor do que eu, que vocês são acadêmicos, a pesquisa científica sempre tem uma abertura para a dúvida, que é o que permite justamente a aproximação sistemática de uma verdade maior. Nós estamos sempre com possibilidades. Então, a pesquisa científica diz 90% causa câncer, mas tem sempre um que você pode, né? Mas isso é uma abertura para aproximação da verdade. Essa autora diz que as indústrias hoje apostam no que ela chama, uma palavra horrorosa, que também tem um significado horroroso, na agnontologia. Agnontologia é a produção intencional de ignorância. Agnontologia é a produção intencional de inverdade. Portanto, não é a ignorância que vai sendo superada por uma verdade maior, mas é a ignorância que vai sendo cultivada, incentivada, financiada para se manter sempre como dúvida. Então, hoje, quando nos Estados Unidos Donald Trump tem uma pessoa que nega que o aquecimento global é resultado da ação humana, isso não é neutro, isso não é brando, isso é extremamente perigoso. E essas indústrias, portanto, elas fomentam intencionalmente a ignorância, em nome da ciência. E por isso é tão perigoso, porque é sempre uma abertura para uma dúvida que é importante que se mantenha como dúvida científica de quem está sempre buscando a verdade. Então, como é que nas universidades nós produzimos uma ciência rebelde, uma ciência insubordinada, uma ciência que rompe com esses padrões determinados pela indústria? Quais são os espaços que nós temos para fazer uma ciência com o povo e pelo povo e em diálogo com outros saberes, com outros conheceres, a favor da vida e a favor da plenitude, da manutenção da vida para todos, numa compreensão muito maior do que só dos seres humanos, numa compreensão de toda a comunidade da vida, a qual os seres humanos oferecem o seu saber, enquanto recebem tantas outras coisas e tantos outros saberes desses outros seres. Essa ciência que não se subordina, esses cientistas que rompem com o óbvio, são os cientistas que podem trazer um amanhã de paz, de esperança e de justiça. Seria bom continuarmos dialogando com a professora Moema, mas nós vamos encerrar aqui, que é sempre bom a gente parar no auge, não é verdade? Então, obrigado pelas perguntas que não foram feitas, né? E por aquelas que foram feitas. E o professor Carlos agora tem a palavra para finalizar esse momento. Bom, dizer o que, né? Apresentação maravilhosa, Moema, muito obrigado. Você viu a reação da plateia também. Eu acho que, no primeiro momento, alguns quietinhos, né, com receio de falar, mas as colocações realmente foram muito importantes, provocativas, e suscitaram outras colocações mais brilhantes ainda. Então, muito obrigado.
E lembrando, pessoal, que o assunto, o tema, ele continua a ser debatido. Teremos amanhã à noite, no encerramento, também um pouquinho antes das 20 horas, nós teremos uma mesa redonda, presença da Moema, do professor João Luiz Hoffel, né, que é da casa, e dos freis Vitório, Frei Tiago e também do professor Paulo Posebon, foi também professor de IHC, de outras disciplinas, ok? Então nós teremos uma mesa redonda amanhã à noite aqui no Salão Nobre, um pouquinho antes das 20 horas, tá bom? Então, vocês estão todos convidados a comparecerem. Se converse com os professores também, a gente sabe que muitos já têm seus compromissos, as aulas aí agendadas, enfim, as atividades, algumas em laboratório, mas os alunos que tiverem interesse em participar, converse com seus professores, tá bom? Eu acho que é isso, eu não sei se a professora Yara Tescarolo tem algum recado, mas muito obrigado pela presença de vocês e excelente noite.